Você se senta na floresta e se torna meditativo. Najas irão se aglomerar na sua frente. Consumir veneno fez milagres para mim, em termos de rejuvenescimento do meu corpo e de fazer coisas comigo. Há certos tipos de yogis que sempre carregam esses escorpiões das montanhas. Eles levam uma picada do escorpião e usam o veneno para simplesmente dar uma sacudida em todo o sistema neurológico. Onde existe acesso à consciência, elas são capazes de sentir isso. Então, você mencionou esse instrumento que nos permite acessar isso, como quer que a chamemos, consciência, inteligência, mas você disse que é para humanos. Então, o que você pensa sobre os animais e como eles percebem o mundo? Veja, quando se trata de animais, um animal é programado de tal maneira que grande parte da sua vida é fixada em torno de seu processo de sobrevivência. Digamos que, para qualquer criatura nesse sentido, se o estômago está cheio, sua vida está resolvida, eles simplesmente ficam ali sentados felizes. Mas essa não é a natureza do ser humano. Estômago vazio, apenas um problema. Estômago cheio, uma centena de problemas. Essa é a natureza do ser humano, porque a sobrevivência não é o final do jogo para nós. Somente quando a sobrevivência está garantida, o que é humano entra em ação. Até então, nós também somos apenas mais uma criatura. Quando estamos absolutamente famintos e a sobrevivência está em questão, somos como qualquer outra criatura. Seres humanos lutam como qualquer outra criatura quando a sobrevivência está em questão. Somente quando essas coisas estão garantidas, outras dimensões do ser humano se tornam uma possibilidade. Assim, a sobrevivência não é o fim do jogo para nós, é o começo, é o A da vida, mas para todas as outras criaturas, a sobrevivência é o fim do jogo. Mas mesmo entre elas, certas criaturas são muito mais capazes de acessarem, ou pelo menos de serem sensíveis. Eu não diria acessar, elas são um pouco mais sensíveis à consciência. Onde quer que exista consciência, certas criaturas se comportam de uma certa maneira. Na Índia, na cultura yógica, no misticismo indiano, em todos os lugares, você vê que sempre haverá uma naja. Simplesmente porque nós sempre vemos, onde quer que haja um pouco, de acesso à consciência, essas criaturas de alguma maneira sentem isso e veem. O que as faz sentir isso? Uma coisa que eu estou supondo, isso não é uma ciência exata para mim. Estou apenas supondo porque elas são surdas como pedra. Acho que elas são super alertas em algum outro sentido. Elas são muito alertas. Isso é um fato. Isso foi verificado por algumas pessoas. Veja, por exemplo, uma naja no sul da Índia. Ela não tem nenhuma orelha, nenhum mecanismo de audição, então ela tem todo o corpo no chão e literalmente a orelha no chão, sabe? Então, se vai haver um terremoto na Califórnia, que é literalmente a 12 horas de distância, isso significa quase no lado oposto do planeta, se houver um terremoto nos próximos 2 dias ou 3, essa naja começará a se comportar de uma certa maneira. Se você observar cuidadosamente, se você dominou essa observação suficientemente, você pode claramente dizer que haverá um terremoto aproximadamente neste tipo de latitude. Há pessoas que podem fazer isso simplesmente observando a serpente. Como ela se comporta, eles dizem que haverá esse tipo de movimento em alguma parte do planeta. Então, por menor que seja, mesmo as mínimas vibrações no planeta, ela é capaz de sentir. Então, por causa disso, ela tem uma certa consciência, ou melhor, sensibilidade a certas vibrações. Provavelmente, quando alguém acessa o que estamos nos referindo como consciência, as outras vibrações que normalmente todo mundo está emanando diariamente, suas questões físicas, suas questões psicológicas, provavelmente, isso se torna mínimo. A falta dessa vibração é algo que a naja sente. Se você se torna muito meditativo, você se senta em uma floresta e se torna meditativo, najas irão se aglomerar na sua frente. Elas virão e se sentarão lá como se estivessem esperando por você. Essa é a minha experiência pessoal incontáveis vezes. E isso será validado por diversos yogis na tradição, sempre, porque elas são capazes de sentir essa falta de vibração na pessoa. Quando as vibrações se tornam muito mínimas ou muito refinadas, de alguma maneira elas são atraídas a isso.
Todas as criaturas venenosas, aquelas que criam veneno no seu sistema, todas elas são capazes de sentir isso? Provavelmente eu só estou fazendo suposições aqui, é apenas suposição. Veja, algumas criaturas geram veneno dentro de si como um processo evolucionário, provavelmente porque, de alguma maneira, suas características físicas são tais que, sem um veneno mortal, ela não teria sobrevivido. Ela está constantemente ameaçada. Então, por que ela está se sentindo tão ameaçada, Isso também é verdade em seres humanos. Aqueles que estão sempre se sentindo ameaçados carregarão muito veneno dentro de si. Então, olhando para o comportamento humano, só estou supondo, talvez no processo evolucionário, porque elas não têm membros, digamos, porque as serpentes não têm membros, elas não têm as mesmas capacidades que outras criaturas têm. Então, elas podem ter desenvolvido veneno depois de um certo tempo, porque, caso contrário, elas não teriam sobrevivido, senão elas não teriam alimento para comer. Tudo ao redor delas se move mais rápido, mas ainda assim elas conseguem caçar e viver somente por causa do veneno que carregam. Todas as criaturas venenosas, eu notei isso com abelhas, sabe? As abelhas que produzem mel, a maneira que elas se comportam à minha volta, muitas vezes, eu notei, é muito estranha. No começo, quando isso aconteceu, eu não podia acreditar como esses insetos parecem estar sentindo algo que ninguém mais sabe. Seres humanos não sabem na maior parte do tempo, mas elas são capazes de ver isso. Eu normalmente percebi isso com todas as criaturas venenosas, porque para gerar aquele veneno, há algum processo especial acontecendo dentro delas. Pelo que escutei dos cientistas e sabe, as pessoas que estão trabalhando neste campo, elas estão dizendo que o veneno é uma das proteínas mais complexas produzida no planeta. E hoje, para várias doenças neurológicas, estão ocorrendo experimentos em como o veneno poderia ser uma solução no futuro. Porque, sabe, na minha experiência pessoal, consumir veneno fez milagres para mim, em termos de rejuvenescimento do meu corpo e de fazer coisas comigo em tantas maneiras diferentes. Há certos tipos de yogis que sempre carregam esses escorpiões da montanha, que têm quase 22 centímetros, em uma caixa. De vez em quando, eles decidirão quando, eles levam uma picada do escorpião, todo o seu sistema neurológico vai sacudir e vai continuar por 24 horas até 48 horas, não vai lhe deixar dormir, só vai lhe manter acordado. E entre a dor e o prazer, há pouca distinção, uma vez que o sistema neurológico se torna confuso. Sabe, a flor da pele, de uma certa maneira, você pode transformá-la em dor, você pode transformá-la em prazer conscientemente. Então eles vão chorar, eles vão rir, eles vão chorar, eles vão rir, eles passarão por isso durante 20 a 48 horas, porque eles estão usando o veneno para simplesmente dar uma sacudida em todo o sistema neurológico. Então, tendo dito isso, em algum lugar, certas criaturas têm um pouco mais de acesso a essas coisas. Elas podem não ter acesso à consciência, mas onde há acesso à consciência, elas são capazes de sentir isso. No meu entendimento, ou melhor dizendo, a minha suposição é que elas são capazes de diferenciar aquelas criaturas ou aqueles corpos que tenham uma quantidade muito pequena de reverberação nelas. Onde há menos reverberação, é como se houvesse um pouco de vácuo para elas. Então elas são atraídas em direção a isso, e ao mesmo tempo elas não machucarão isso, sabe, aquele tipo de reverberação, porque elas se sentem muito passivas. Tem um vídeo onde estou segurando uma cobra real, não pela cabeça, mas no corpo, não é uma naja de estimação ou algo do tipo. Nós tínhamos capturado ela 2 ou 3 dias antes de ser filmado lá, e a cobra real, se ela lhe morder, você tem de 6 a 8 minutos de vida, é isso? Ela tem veneno suficiente para matar um elefante, mas ela não morderá? Se você mostrar um pouco de ansiedade, ela morderá você. Se você estiver absolutamente calmo, ela não lhe tocará porque ela age de acordo com a reverberação que você gera. Eu não tive o privilégio de conhecer o Ryan pessoalmente, mas no último ano no qual eu conheci a Mita, ela compartilhou tanto sobre ele e seu espírito, e nós compartilhamos a experiência dela com a passagem do Ryan. E próximo ao final do tempo dele aqui, e foi muito semelhante com a minha experiência com o meu pai, e nós compartilhamos muito daquelas experiências. E para mim foi agridoce, e tinha tanta ternura naqueles últimos dias. E eu gostaria de saber se você poderia falar um pouco sobre essa transição para a gente. E como podemos, eu não quero dizer fazer melhor, mas como podemos experienciá-la com uma nova perspectiva.
porque isso é algo que realmente mudou a forma como eu a vejo e a experiencio. A sua ou de outra pessoa? Não a minha, mas quero dizer, provavelmente ambas, mas realmente sobre estar aqui depois que alguém morre e como passar por isso com elas. Eu quero que você escute isso cuidadosamente, porque isso pode ser facilmente mal compreendido. Porque quando alguém perde alguém que é querido para eles, é como se um pedaço de sua vida lhe tivesse sido arrancada e se passa por vários processos de luto, pela perda, por apreciar muitas coisas que elas foram, uma variedade de coisas. Nem tudo pode ser expresso. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos as primeiras pessoas a nascer nesse planeta, nem seremos as primeiras a morrer. Nas nossas vidas, se vamos estudar ou não, nós não sabemos quando nascemos. Se vamos nos casar ou não, nós não sabemos. Se vamos ter filhos ou não, nós não sabemos. Se iremos fazer isso, aquilo e tantas coisas no mundo ou não, nós não sabemos. Porém, nós sabemos de uma coisa, que nós vamos morrer. Sim ou não? Essa é uma certeza, não é? Apesar de ser uma coisa tão óbvia, nós não somos capazes de entrar em acordo com isso. Alguém me perguntou, Sadhguru, como as cobras morrem? Onde elas morrem? Porque nós nunca vemos uma cobra morta, a menos que ela seja morta por alguém. Eles fizeram essa pergunta no país tropical, e eu acredito que seja relevante na Califórnia também, onde de fato existem milhões de cobras. Mas elas são vidas silenciosas, elas não se mostram com muita frequência, a menos que você adentre seu território em algum lugar, e elas não se mostram. Elas estão apenas lá. Então, onde elas morrem? Isso é algo muito incrível, particularmente com as najas. Quando elas querem morrer, quando elas sabem que devem morrer, elas se retiram, procuram um puleiro em algum lugar e vão repousar ali, e elas não comerão. Por mais de 18 a 20 dias, elas não irão comer nada e repousarão no mesmo lugar, e irão morrer ali. Uma vez, por compaixão equivocada, eu trouxe essas najas para baixo porque eu sabia onde elas estariam repousando. Eu pegava elas, as trazia e tentava alimentá-las à força. Tente alimentá-las e fazer algo a respeito, mas faça o que quiser. Elas não irão aceitar nem um pouco de comida. Se você deixar elas, novamente elas vão e repousarão no mesmo lugar. E elas morrerão ali tranquilamente. Eu estou dizendo que uma criatura rastejante tem esse tanto de consciência, que ela sabe quanto tempo esse corpo deve viver e quando ele deve partir. Do mesmo modo, a sua vida e qualquer outra vida tem essa consciência de quando ela deve sair desse corpo, quer seja porque nós danificamos o corpo de alguma forma, ou porque, simplesmente, já não existe mais a intensidade necessária no corpo para sustentar a vida. Portanto, nós devemos compreender que quando eu uso certas palavras, não as compreenda no seu sentido normal. Quando eu digo uma vida decide quando partir, não é no sentido de você pensar a respeito disso e decidir, não é esse tipo de decisão. A sua própria maneira, não com pensamento. Muitas decisões sobre quem você é não são decididas pelo seu pensamento, elas são simplesmente tomadas, não é? Dessa maneira, uma vida decide quando partir. Enquanto estiver aqui, nós faremos de tudo para preservá-la e segurá-la e mantê-la conosco, porque nós apreciamos e valorizamos essa vida, mas quando ela partir, nós devemos respeitar isso, porque aquela vida escolheu partir. Agora, quando eu digo vida, eu não estou falando sobre a pessoa, eu não estou falando sobre a personalidade, eu não estou falando sobre a diversidade de pensamentos e emoções e atividades em que essa pessoa estava envolvida. Você, como uma pessoa, nunca quer partir, porque você quer ser um drama psicológico infinito. Porém, a vida quer partir em um dado momento.
Quer você goste disso ou não, a vida quer partir, porque ela não quer ficar presa na forma física que você acumulou para sempre. Ela não quer. Ela aprecia a forma física apenas até um certo período de tempo. Depois disso, mesmo se tudo estiver bem, muitas vidas partem. Você verá isso particularmente na Índia. Yogis decidirão quando partir. Quando eles estão muito saudáveis e bem, eles se sentam e partem. Outras pessoas pensam, por que ele era saudável, por que ele tinha que partir? Então você quer adoecer e morrer? Você quer sofrer em um hospital por 3 anos e somente então partir? É essa a única maneira de partir? Por favor, escute isso cuidadosamente, porque essa é uma situação. Eu não estou tentando menosprezar nada, mas eu quero que você escute isso cuidadosamente. É verdade que a última coisa que você faz na sua vida é morrer? Olá? Então, a última coisa que você faz na sua vida, não seria muito importante que você a fizesse graciosamente? Hã? Vocês são todos de Los Angeles? Vocês devem fazer isso com estilo, não é? Pelo menos graciosamente. Também não seria importante para as outras vidas que nos rodeiam que quando a hora delas chegasse, nós deveríamos facilitar para que elas estejam aptas a partir graciosamente, não torná-las vítimas da indústria médica que está acontecendo ao nosso redor? Olá? Diga-me. A qual propósito isso serve se você estender uma vida que está prestes a partir agora por mais 3 meses com todos os tipos de suporte? Por 3 meses você a estendeu na dor e no sofrimento. Qual é o significado disso? Isso apenas significa que você é ignorante sobre a natureza da vida e que você quer se apegar a algo que você conhece e que você não quer saber de nada que você não conhece. É muito importante. Nós conhecemos a pessoa, nós conhecemos essa pessoa e essa pessoa e essa pessoa, tudo bem. Nós desfrutamos de suas personalidades, mas você não tocou a natureza da vida delas. Porque, a menos que você toque a natureza de sua vida, você não pode tocar a natureza de outra vida. Portanto, a coisa mais importante que precisamos fazer é, não temos que falar sobre a morte, preparar-nos para a morte, nada é necessário. O que precisamos fazer é, além desse corpo que nós acumulamos, que você concordou comigo que você acumulou isso. Além dessa mente, que também é um acúmulo de impressões e de informação, além de seus acúmulos, se você se sentar aqui nesse momento e experienciar a vida que você é, você não terá absolutamente nenhum problema com quaisquer aspectos da vida, o que inclui a morte. A morte não é outra coisa. A morte é algo que está acontecendo. Agora mesmo, todos nós estamos morrendo lentamente. Um dia ela estará completa. Você acha que ela vai subitamente acontecer um dia? Ela já está acontecendo, não é? Não está acontecendo? Está acontecendo em cada um de nós. Não deveríamos conduzir esse processo? Veja, você pode chamar isso agora mesmo, eu posso dizer que eu estou vivendo. Uma outra maneira de dizer isso é, eu estou morrendo. Eu estou morrendo nesse momento. Nós queremos estendê-lo o máximo que pudermos, mas saber disso experiencialmente, sem tentar entender isso intelectualmente, é o mais importante, porque intelectualmente, se você entender, você sempre será um contra o outro, porque essa é a natureza do intelecto, que o intelecto não consegue perceber nada sem criar 2. Dessa forma, você criou vida e morte. Não existe tal coisa como vida e morte. Vida e morte estão em um único pacote, não é? Olá? É um único pacote. Assim como estamos vivendo, também estamos morrendo agora mesmo. A pergunta é, quão graciosamente você faz isso? Se você aprender a fazer esse momento de forma absolutamente graciosa, você também conduzirá aquele momento de forma absolutamente graciosa. Aquele não é um tipo de momento diferente, aquele é o mesmo momento. Na ciência iógica, funciona assim. A cada inspiração você nasce, a cada expiração você morre. Quando você nasceu como um pequeno recém-nascido, a primeira coisa que você fez foi uma inspiração, não foi? O que você acha que será a última coisa que você vai fazer? Expiração, não é? Agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, inspiração, expiração, inspiração, expiração, inspiração, expiração, a próxima inspiração não aconteceu e subitamente um grande homem se foi. Sim ou não?
É tão frágil assim, e eu quero que você entenda isso. A todo momento está acontecendo. Se essa expiração que saiu, se ela não voltar, esse aqui se foi. Quantas coisas um homem é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo, apenas veja o quão frágil isso é. Você está fazendo um ioiô com a sua vida a cada momento. Se você não sabe como puxá-lo de volta, ele vai embora. Mas não me sinto assim nesse momento, eu sou real. Eu não vou morrer hoje. Muita gente pensava assim antes de você e de mim. Nós precisamos compreender. A mortalidade é a realidade fundamental da nossa existência. Se nós não entrarmos em acordo com esse único fato, acredite em mim, você não conhecerá nenhum outro aspecto da vida, na realidade. Você conhecerá apenas o drama, porque essa é a natureza mais fundamental da nossa existência, que somos mortais. Quando nós nascemos, está declarado que nós vamos morrer, não é? Até quando? É a única pergunta. Eu abençoo vocês com uma vida muito longa. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!